Dando prosseguimento ao nosso estudo do projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo, sejam todos bem-vindos. Nós estamos analisando um artigo de Allan Kardec, da Revista Espírita, maio de 1863, intitulado Exame das Comunicações Mediúnicas que nos enviam. A gente tem visto aí nos estudos que passaram os critérios que Kardec apresenta para que a gente considere uma mensagem ideal para ser publicada, divulgada, no caso, no meio espírita. Nós estamos já no finalzinho desse texto e a gente viu que a ideia central que Kardec coloca é que não basta a comunicação ser boa, nem as boas são ideais apenas por serem boas para serem publicadas, mostrando o nível, o critério rigoroso que Kardec tinha e que a gente tem que aprender com ele. A gente viu sobre aqueles espíritos que ficam dizendo coisas que já foram ditas, eles ficam repetindo coisas pueris ou que é apenas de interesse particular, nos distraindo com as suas mensagens, fazendo com que a gente não estude as obras de Kardec. A gente comentou muito sobre isso no último estudo. Agora a gente vai ver ele falando ainda mais ainda, de uma maneira muito clara e prática. A intenção da gente mostrar esse texto é porque ele é muito prático. A gente vai ver Kardec falando em números e corroborando ainda mais o que a gente está falando, para mostrar que é muito claro o que ele está dizendo. Né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente está inventando, mas basta prestar atenção, e como eu digo, basta a gente prestar atenção e levar a sério e aplicar o que ele está dizendo. Ter a coragem de se desapegar dos velhos hábitos, porque a gente sabe que o movimento espírita nos vicia em hábitos e critérios diferentes desses que Kardec apresenta. Aí, quando a gente se depara com os critérios de Kardec, a gente fica tentando relativizar eles para poder caber aquilo que a gente aceitava antes. É muito comum isso. É bem assim, a gente se apega a determinados autores e aí a gente vai aprofundando o estudo e daqui a pouco a gente descobre os critérios de Kardec e vê que a coisa não era como a gente pensava. E aí a gente não quer dar o braço a torcer e admitir que a gente ficou anos perdendo tempo ou com os critérios errados. Então vamos ver Kardec falando. Aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos enviaram, diremos que em 3.600 há mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprochável e excelentes como fundo, mas que desse número não há 300 para a publicidade. E apenas 100 de um mérito inconteste. Considerando-se que essas comunicações vieram de muitos pontos diferentes, inferimos que a proporção deve ser mais ou menos geral. Por aí pode-se julgar da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos, se quisermos atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material quanto do efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo. Percebam que, na verdade mesmo, a gente poderia encerrar o estudo de hoje aqui, né? Porque o que mais eu poderia dizer desse texto que Kardec já não disse de uma maneira tão clara, e ele está falando na prática aqui, vejam que não é nem algo teórico, ele está mostrando na prática aqui como é que ele procedia e como ele nos recomenda proceder. Não precisaria eu ficar tecendo considerações, porque é tão claro o que ele está dizendo. Mas por que a gente tem que tecer considerações? Porque, como a gente sabe, o ser humano é teimoso, né? A gente é teimoso. E como eu falei, pós-Kardec aconteceu o seguinte fenômeno. A gente não conheceu Kardec, a gente conheceu o Espiritismo por outros caminhos. E os outros caminhos nos viciaram com ideias erradas. Então agora, quando a gente se depara com Kardec, isso é muito comum no meio espírita. Quando a gente se depara com Kardec e vê que
as ideias dele entram em choque com aquilo que eu estava acostumado a pensar, a pessoa, ela, para não dar o braço a torcer e admitir que errou, ela fica tentando relativizar as coisas. Não, mas Kardec disse isso, mas é que aqui... Não. A gente tem que ter a coragem de abandonar as falsidades, os erros que nos passaram e que muitas vezes a gente repassou. E ter a coragem de começar de novo e aprender com o mestre, com Kardec, raciocinar, não é só porque Kardec está dizendo, mas raciocinar, observar as diferenças dos critérios dele para o que as pessoas fizeram depois, ou disseram, ou dizem. Vejam as grandes editoras, os grandes médiuns aí do movimento espírita, por que eles não falam desse texto? Por que eles não falam desses critérios? A gente não para pensar que eles não falam, porque se eles falassem, esses critérios seriam a razão de eles não existirem. Se a gente aplicasse o critério que Kardec nos deixou, muitas editoras e médiuns e obras que existiram não existiriam. É por isso que eles não falam, porque vai contra o próprio interesse deles. Mas a gente tem que refletir. Só que é difícil, muitas pessoas nunca vão chegar nesses textos aqui, porque elas estão sendo distraídas com outros textos. Elas vão passar 10, 20, 30, 40, 50 anos naqueles textos. E nunca vão chegar em Kardec. E elas não percebem que aqueles espíritos lá as tiraram do caminho para conhecer Kardec. Imagina quando a gente desencarnar, que as ilusões da matéria caem e a gente vê tudo o que aconteceu, a gente vai saber que aqueles espíritos pseudo-sábios nos enganaram, a gente pensava que eles eram superiores, a gente vai descobrir que eles não eram. Imagina a nossa revolta, a nossa tristeza, o nosso arrependimento. E aí a gente vai ver os grandes mestres, o grande mestre Allan Kardec, e ver que a gente o ignorou. A gente não estudou ele, não refletiu. E a gente vai pedir perdão, a gente vai querer uma nova encarnação para recomeçar, mas a gente podia já isso não ter acontecido. Mas a gente insiste, é o orgulho, né? O orgulho, ele sempre quer saber mais do que ele realmente sabe. É por isso que ele nunca aprende, né? O orgulhoso nunca aprende. Porque ele não enxerga o que está diante da vez dele, ele está cego, né? É muito comum a gente ser assim. Por isso que a gente tem que ter muita coragem para chegar em Kardec e saber dizer, meu Deus, quantas ideias eu vou ter que deixar para trás. Ter a coragem de dizer assim, meus amigos, eu fiquei anos escrevendo, muitas vezes palestrando sobre assuntos que agora eu estou vendo que não é bem assim. Espíritos que eu admirava, eu estou descobrindo que não era bem assim. É uma coisa difícil, né? Mas vejam, 3.600 mensagens ele está dando exemplo. 100 de 3.600. 100. Apenas 100 tem um mérito em conteste. Olha, Kardec nem 10% tem um mérito em conteste. De 3.600, 3.500 Kardec não considerou de um mérito em conteste. É ou não é um critério extremamente rigoroso? Eu sempre repito. Não é um critério de equilíbrio, como às vezes as pessoas pregam. Não, mas não dá para ser muito rígido, não dá para exagerar também, a gente tem que ter bom senso. As pessoas acham que bom senso é relativizar as coisas. Mas quando se trata de conhecimento, de valor de verdadeiro ou falso, de bom ou de ruim, eu não posso relativizar. Eu não posso, por isso que é assim mesmo, é exagerado. Lembra que a gente falou? A gente é tolerante com as pessoas. As pessoas que têm sentimentos, que têm as suas ideias, que têm a sua liberdade de crença. Agora, com obras, com conteúdos, a gente coloca de lado a pessoa e analisa o conteúdo. E se não for bom, vai ser criticado em todos os pontos possíveis da crítica.
Porque o que se quer aqui é a verdade e a melhor verdade possível. Então, de 3.600, só 100 são de mérito inconteste. Mas é curioso também a gente analisar os outros números que ele dão para refletir. Ele diz que 3.000 são de uma moralidade irreprochável. Raciocine comigo. Se ele disse que só 100 é de mérito inconteste, mas 3.000 são de moralidade irreprochável, a conclusão é muito simples. Não basta a mensagem ser de moralidade irreprochável para ser de mérito inconteste. Perceber? Não é porque algo é totalmente de alto valor moral que mesmo assim a mensagem seja útil para ser publicada, divulgada. Porque, olha, das 3.000 que tem, ele está dizendo, moralidade irreprochável, ele diz que dessas 3.300 servem para publicidade. Então, mesmo as com moralidade irreprochável. Dessas 3.000, só 300 são para publicidade. Por que eu estou salientando isso? Porque é o que a gente ouve o movimento espírita falar. Quando a gente for analisar a obra Nosso Lar, já dando aqui às vezes algumas adiantadas sobre o que a gente vai falar, a gente vê as pessoas dizendo isso. Ah, mas é de uma moralidade, tem um valor que nos ensina o bem, nos ensina a caridade, o amor. Veja, isso não basta para significar que a mensagem é boa para ser publicada. Olha em Kardec falando. E tem mais um detalhe. Na verdade, a gente vai ver que a obra nem tem essa moralidade irreprochável. Viu? Embora as pessoas pensem que tem. Então a obra ela nem estaria nessas 3.000 aqui, a Nosso Lar. E mesmo que tivesse, olha só o que eu estou colocando, mesmo que tivesse dentro dessas 3.000, que é como as pessoas colocam, né? Não, mas ela ensina o bem e tudo mais. Mesmo assim, isso não é o critério que basta. Vocês estão vendo ele dizer aqui. Mas nem nessas 3.000 Nosso Lar se encaixaria, tá? Mas isso a gente vai deixar para depois, para argumentar e para mostrar para vocês. Mas isso é importante a gente refletir. Ah, mas a obra do Espírito tal fala tanto no amor, você por acaso é contra o amor? Não tem nada a ver. Ela pode ser de uma moralidade irreprochável, mas não significa que seja útil para a divulgação. Por quê? Porque muitas vezes, junto com a moralidade irreprochável, o Espírito coloca coisas junto, grudadas. Ele aproveita a mensagem para falar de coisas moralmente boas. Ele aproveita para grudar nelas mentiras. Então é como se fosse para tentar esconder a mentira, ele deixa atrás daquele conteúdo moralizador, para tentar passar no critério. É assim que age um espírito pseudo-sábio, mentiroso, enganador. Como são as pessoas que tentam passar golpe nas outras na vida comum. Todo mundo, a gente sabe disso, é uma verdade simples de entender. Toda pessoa que quer pregar uma peça, que quer enganar a outra, ela usa o quê? Simpatia, um linguajar convincente, atraente, para dar um golpe. A gente sempre tem um parente, um amigo, alguém, se não é a gente mesmo, que já passou por isso. Então nota que na vida prática a gente já entendeu que não basta alguém simplesmente chegar toda boazinha, falando coisas bonitas pra gente, que isso significa que a gente não corre um risco. Nota com a mensagem dos Espíritos é a mesma coisa. Notem, é simples o raciocínio. Por isso que Kardec não considera, mesmo tendo alta moralidade, que a mensagem vai passar pelo crivo, porque o Espírito ele diz coisas belíssimas. Aí vai ver junto tem o quê? Um monte de mentira. A gente vai ver isso, por exemplo, na própria obra Nosso Lar. O André Luiz fala alguma coisa que não tem o menor sentido e na frase seguinte ele coloca junto ali um Jesus, um evangelho, o amor, a paciência. Aí, como a gente lê rápido, a gente pega a ideia e já lê depois Jesus, paciência. Aí a gente junta tudo e diz, não, aqui é coisa boa, olha, ele está falando de Jesus.
Então a gente deixa passar, porque junto com a alta moralidade ele está dizendo coisas que não têm sentido lógico. É assim. É que a gente se empolgou com a emotividade e passou a ser enganado. As pessoas não entendem que o nosso serviço aqui, tentando mostrar Kardec, é para a gente deixar de ser enganado. É curioso, as pessoas deviam ficar felizes. Olha, tem alguém tentando me ajudar a não ser enganado. As pessoas não deviam ficar ofendidas quando a gente critica autores que são pseudo-sábios. Que elas têm interesse em dizer qualquer coisa para manter as pessoas ali as idolatrando, lhe dando atenção. E nessas 300 que são para publicidade, então, como eu havia dito, só 100 ele diz que são de um mérito inconteste. Considerando que essas publicações vieram de muitos pontos diferentes, essas 3.600, né, ele inferimos, né, a conclusão dele é, bom, isso deve ser repetido de maneira geral. Então ele deixa, notem, ele deixa claro que não é só uma variação de Kardec. Ah, na época de Kardec ele estava fazendo isso porque ele era quem estava construindo o espiritismo. Ele diz, isso aí serve para todos em geral, esse alerta, porque todo mundo recebia comunicação e praticava a mediunidade na época dele. É que agora a gente parou com isso, né? A gente proibiu, diz que tem perigo. Mas ele coloca isso para todos. Aí ele diz, pode sair, né, devido a isso, julgar da necessidade de não publicar tudo quanto vem dos espíritos. Não publicar. É Kardec falando, não é ele falando. Mas as pessoas hoje veio ali, tem uma coisinha, é mais ou menos bom a gente estar publicando. E se for um médium famoso, então, mas não precisa, mas nem é questionado. Deus o livre alguém questionar, a pessoa é queimada em praça pública. E aí a gente vê o médium lançar 5 obras por ano. 5 livros por ano. A gente vai ler o livro. É muito curioso, há obras que, inclusive, elas se repetem. Ah, mas o médium lançou a obra porque ele quer ajudar, ele quer ajudar instituições de pessoas carentes. Pessoal, a gente tem que incluir o seguinte: uma coisa não justifica a outra. Aliás, esse é o princípio básico da ética. Eu não posso, em nome de um fim nobre, para atingir esse fim nobre, ter um meio que não seja nobre. É como se eu dissesse assim, olha, eu vou juntar o dinheiro para ajudar crianças carentes vendendo cachorro quente. Olha o exemplo que eu estou dando. E aí eu vendo cachorro quente estragado. Aí as pessoas começam a passar mal, eu digo, não, mas era para ajudar crianças. Vejam, eu vou ser responsabilizado igual, inclusive perante a lei. Então eu não posso, em nome de, mas o médium está ajudando pessoas com o dinheiro dessas obras. Tá, mas a obra, ela está ruim, ela está mal feita, ela contém um conteúdo que não condiz com a verdade. A gente tem que pensar nisso. A gente fala tanto em ética, em moralidade, a gente não percebe, às vezes, no meio espírita, que a gente usa umas desculpas para justificar o que é injustificável, porque a gente usa como desculpa. A gente aprendeu no meio espírita a usar a caridade como desculpa para tudo. Então a gente passa fazendo um monte de coisa errada e ruim com a desculpa, não, mas é para fazer o bem, é para ajudar, é para fazer a caridade. Se o meio que eu estou utilizando é ruim, não é caridade verdadeira. Acordemos para isso. E aí ele diz, se quisermos atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material, olha, ele coloca inclusive a questão material. Inclusive a questão material. Inclusive até a questão do dinheiro que os projetos envolvem. Porque a gente está vivendo isso hoje no meio espírita. Né? Há uma crise nas editoras, mas que foi provocado por elas mesmas. Né? É que enquanto estava em alta as vendas, eles estavam colocando livros no mercado, sem nenhum critério. O importante era vender.
E agora a fonte secou, né? Ninguém mais se interessa, ninguém mais quer saber. Aí, ao mesmo tempo que ninguém mais quer saber, as pessoas estão viciadas e querem algo novo. Daí o algo novo não vem. Aí vem algo novo na outra editora, na concorrência. Alguém que foi mais criativo inventou teve uma imaginação mais fértil. E daqui a pouco virou só isso. Uma briga por interesse material. E que quem provocou isso acaba sofrendo as consequências. E do efeito moral, né? Aí aqui, referente também à questão da opinião que as pessoas fazem do espiritismo. Hoje, quando a gente pega aí pessoas que poderiam estar estudando o espiritismo e ajudando a divulgar o espiritismo, pessoas inteligentes, pessoas capazes, a pessoa vê algumas obras do meio espírita e diz assim, eu não quero, isso aí é o espiritismo? Isso aí é ser espírita? Eu não quero isso. Onde estão as obras espíritas hoje nas grandes bibliotecas do mundo? Nas prateleiras onde grandes mentes que poderiam auxiliar no progresso da humanidade, se tivesse conhecimento espírita, elas nem sabem que existe, porque a gente corrompeu tanto o mercado espírita que as obras espíritas foram parar nas prateleiras dos livros de misticismo, de autoajuda, e respeitando quem escreve sobre isso. Mas é que o espiritismo não é isso. Então, o espiritismo deixou de ser levado a sério por conta do que os próprios espíritas fizeram. Hoje há pessoas criticando o espiritismo, a gente vai ver, elas estão criticando com razão, só que o erro delas é que não é o espiritismo, é o que o movimento espírita fez. E a gente que tenta levar a sério acaba entrando para o mesmo balaio por culpa dessas pessoas. Elas tornaram tão ridículo a sua falta de critério de chamar de espiritismo coisa sem sentido que agora, às vezes a gente está falando de espiritismo, uma pessoa que é mais crítica diz assim, ih, nem me fala, não quero nem ouvir isso aí. Eu já ouvi uns por aí falando nas redes sociais. A gente contribuiu para fazer isso. Sendo que Kardec é tão genial, tão lúcido, é tão criterioso, é um dos maiores pensadores, um dos maiores espíritos que passaram pela humanidade. Mas a gente fez isso. Enquanto a gente não enxergar isso, não admitir isso enquanto movimento espírita, a gente vai continuar repetindo isso. E eu vejo as grandes editoras e federações com o mesmo pensamento do século XX, repetindo os mesmos erros. Então ainda não se curvaram ao que Kardec nos deixou. Muito importante que a gente reflita. Se a gente refletir só sobre esse parágrafo, no século XX inteiro, a gente teria aí muita coisa para rever do que ele coloca aqui. Mas, como eu falei, é simples, é direto, não é ambíguo, basta simplesmente ler e levar a sério. Em vez de ficar colocando mas isso, mas aqui. Enquanto a gente relativizar as coisas, a gente sempre vai deixar espaço para o erro. Que a gente reflita sobre isso e que a gente se encontre no próximo estudo. Até lá.